Ei, Antônio, Ei, Diego, bom? E beleza? Isaac, eu vi que tem um pessoal que já entrou, Isaac, o Marcel, o Emanuel, né? Vários outros aí, boa noite a todos, né? Nós estamos aí nessa primeira live, né, que eu vou estar organizando, né, aqui no Instagram, falando, né, sobre diversos temas, né? E o nosso primeiro tema que nós vamos estar conversando é sobre as interações sociais em tempos de isolamento, né? E nesse período, né, que estamos vivendo, né, e nós podemos perceber o quê? Que as relações sociais, elas mudam constantemente, não é isso? As relações sociais, as interações sociais, elas vão mudando constantemente, né? E hoje aqui nessa conversa nós vamos fazer uma análise, né, daquilo que mudou, né, aquilo que vai permanecer nesse período, esse período de pandemia e o período pós-pandemia, né? Sim. Então, a gente, né, começar aí a nossa live, vamos, né? Acho que a gente pode dar alguns minutinhos para o pessoal entrar, o Antônio, né? O pessoal está Beleza, entrando, tranquilo. show. Tá todo mundo ouvindo bem, hein? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Consegue me ouvir também, Diego? Tá legal aí Também o tô te som? ouvindo. Tá certo, tá Beleza, bom. beleza. Eu vou sair microfone aqui por enquanto, se precisar eu coloco aqui. Sem Ah, fone. beleza. Já tá com o microfone, já que Já tá preparado aí, né? a gente, né, né? É, tá aqui, o meu tá aqui em stand-by. Prefiro Ah, sem o show, retorno. É, show. É, então, então, pessoal, mais uma vez aí, né? Acho que a gente pode começar porque a live ela dura uma sim, hora e a gente tem muita coisa, né, para poder conversar. Então, isso. pessoal, mais uma vez, boa noite a todos, tá? O pessoal que está entrando aí, tá? Eu sou o professor Diego, professor de História. Trabalho também, né, com Filosofia e Sociologia. E hoje o nosso convidado é o professor Antônio, tá? Professor de Sociologia. Tá? E nós vamos estar conversando aí sobre as interações sociais em tempos de isolamento. Tá certo? Então, eu peço que quem tiver pergunta, mande as perguntas no direct ou aqui no meu WhatsApp. Eu vou disponibilizar meu WhatsApp, porque eu deixei o WhatsApp aberto aqui no computador. Aí eu olho as perguntas e a gente vai respondendo aqui. Show. Você me passa aí, Diego, depois você vai me falando e a gente vai Isso, respondendo. beleza. Então, pessoal, né, vamos começar aqui falando, né, essa questão das interações sociais, né, desse tempo que nós estamos vivendo, aqui, esse tempo de isolamento, esse período de pandemia. Então, essa parte, né, nós podemos ver o seguinte, que o coronavírus, o Covid-19, ela não é a primeira grande pandemia que a humanidade ela enfrenta, tá? Então, se nós formos trabalhar dentro de um contexto histórico, nós tivemos ao longo do tempo, né, outras pandemias, como, por exemplo, né, a peste negra, no século XIV. Nós tivemos a tuberculose, entre os séculos XIX e XX. Tivemos a gripe espanhola, no século XX, em meados da década de 20 e 30. Né? Tivemos a gripe suína, já no século XXI. E agora o Covid-19, que também faz parte, né? A humanidade, então, ela diante dessas pandemias, elas foram se adaptando a essas transformações que, devido a esses vírus, foram, né, impondo à sociedade. E não é diferente para nós hoje a questão do coronavírus, que também impôs à humanidade uma série de mudanças, né? Mudanças que têm ocorrido de maneira muito rápida. Então, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, as interações sociais elas têm mudado constantemente, né? Nós estamos percebendo aí que as novas formas de interação entre as pessoas, interações sociais, elas têm, né, vindo à tona e tem modificado
modificou muito, né, o nosso ambiente, né, o nosso meio. Né? E a gente foi entrar dentro do contexto da sociologia. A sociologia, quando ela surge, por exemplo, ela vem no contexto das transformações da Revolução Industrial, que mudou a forma de produção, e também a Revolução Francesa. Foram acontecimentos do século XVIII que impactaram as mudanças no século XIX. Então, dentro dessa questão, a Revolução Francesa ela acabou com o absolutismo, influenciada, né, pelas ideias iluministas, e implantou um novo sistema de governo, uma nova ordem. Então, a sociologia ela começa aí no estudo, né, desses dois pontos, né, da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Né? Pode ir. Aí, Antônio, pode entrar. Beleza, Diego. Então, primeiro eu quero agradecer, né, o seu convite. Acho super importante essa discussão, até para mostrar como que as ciências humanas elas são importantes nesse momento, né, para a gente entender os impactos sociais, né, de uma pandemia. Assim, a princípio poderia se pensar que é um assunto só relacionado à área das ciências biológicas, né, só relacionado à ciência da natureza, mas não. As ciências sociais são importantes, né, as ciências humanas são importantes de maneira geral para compreender o contexto em que a gente está vivendo, como você falou, né, compreender que outras pandemias já ocorreram, quais os impactos ocorreram naquele momento e quais os impactos estão acontecendo hoje, né? Uma sociedade totalmente diferente, uma sociedade muito mais tecnológica do que era antes, né? Então é mais ou menos por aí que a gente vai seguir o nosso bate-papo, beleza? Então, para falar primeiro da sociologia, né? Como eu estou falando aqui, a importância da sociologia como a ciência que estuda a sociedade, né, e as interações sociais, que é o nosso foco aqui. A gente tem os clássicos, né, da sociologia e é importante falar desses clássicos, né, desses autores clássicos, aqueles que começaram os estudos sociológicos, né, propriamente ditos. Então, o criador da sociologia, que foi Auguste Comte, né, criou também o positivismo, tanto que tem o lema da nossa bandeira lá, né, Ordem e Progresso, inspirado no positivismo, né, do Auguste Comte. Fala a questão da nova ordem política, né, da nova ordem, dessa nova ordem política, aliada ao quê? A ideia que a República queria trazer, né, falava que a monarquia era um símbolo de atraso, de retrocesso, e que a República representaria um progresso. Aí vem a ideia do ordem e progresso que está estampado na nossa bandeira. E por isso, inclusive, na bandeira do Espírito Santo, né, o trabalho e confia, tem essa ideia positivista também. É verdade. Tem essa também, do Espírito Santo. Legal, bem lembrado. Trabalho e confia, né? Esse lema aí. Então, essa ideia do positivismo, e aí as ciências, né, avançando, e a sociedade também avançando, né? O progresso da sociedade com os estudos científicos, né? E aí você tem o Émile Durkheim, né, que é um autor da sociologia, um dos primeiros, né, autores da sociologia, que ele criou lá na sua obra, né, na verdade ele sistematizou alguns métodos, né, de ensino, de estudo, né, das ciências sociais. E o Émile Durkheim, assim, só para começar falando sobre ele, nós vamos também falar agora sobre o Max Weber e o Karl Marx, né, que são os três clássicos, chamados três porquinhos da sociologia, né. O Émile Durkheim, ele criou o conceito de fato social, né. O fato social, ele tem como característica a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. O que significa isso? O que o Émile Durkheim estava buscando? Estava buscando padrões dentro da sociedade, né? Quais são as normas, quais são as convenções sociais? O indivíduo ele age por vontade própria, né? Por livre e espontânea vontade dentro da sociedade, ou ele age porque ele tem que estar encaixado dentro de alguns padrões, né? Ele, na verdade, na ideia de Durkheim, o indivíduo ele tem que se adaptar à sociedade, né? O indivíduo é que tem que se adaptar às regras da sociedade. Então, já começa aí uma ideia interessante, né, para a sociologia entender quais são os padrões sociais, né? O que faz a sociedade se organizar e os indivíduos... Darlete está mandando um abraço aí. Boa noite, Darlete, professora. Darlete trabalhou comigo no Teutônio. Então, galera, aos professores e alunos, né, que estão nos acompanhando aí, nós estamos falando dos clássicos da sociologia, né? Então, vou falar sobre o Weber, né, o Max Weber.
Os alunos costumam falar Weber, mas é Weber, Max Weber. O Max Weber criou o conceito de ação social. Então, ele está mais interessado em saber como que o indivíduo age dentro da sociedade, né? Que tipos de ações o indivíduo tem dentro da sociedade. Ele classificou como ação tradicional, a ação afetiva, né? Essas duas seriam ações mais subjetivas, né? Relacionadas a uma irracionalidade. E também classificou as ações racionais, ação racional com relação a valores e ação racional com relação a fins. Então, o indivíduo agindo racionalmente, planejando antes de fazer alguma coisa, né? Então, ele classificou nesses 4 tipos de ação. O Max Weber tem uma teoria interessantíssima também sobre o comportamento do indivíduo na sociedade, né? O indivíduo pode agir movido a paixões, né? A sentimentos, ou a hábitos, costumes, né? Que seria a ação afetiva e a ação tradicional, ou ele pode agir de forma racional, né? Planejada. Ele tem um objetivo, ele tem determinados valores que ele vai seguir, né, até o fim. Beleza? Isso é bacana também para a gente entender, né? A gente pensar hoje, né? Dentro dessa pandemia, será que os indivíduos estão agindo de forma afetiva, né? De maneira intuitiva, irracional, ou os indivíduos estão agindo de forma racional, né? Estão conseguindo pensar e planejar suas ações dentro do que está acontecendo hoje, nesse contexto de isolamento. Algo a se pensar, né? E, isso porque por fim, o Karl Marx. Direcionados pelo Estado, né? Exatamente, exatamente. O Weber tem essa teoria também, né? Da burocracia, da sociedade racionalizada, né? Da razão, e aí o Estado entra nisso, né? De sistematizar as normas sociais, né? De impor regras. Exatamente, né? Que a gente está meio perdido nessa questão. Um fala uma coisa, outro fala outra, e a população acaba não sabendo o que fazer. Um faz de um jeito, outro faz de outro. Então a gente parece que está num período que meio assim, o Estado está perdido e está colocando todo mundo perdido, está levando todo mundo perdido junto. Bacana, pois bacana você falar isso. Porque assim, se a gente pegar o Durkheim, que está querendo saber dos padrões de comportamento da sociedade, a gente vai ver que é difícil você estabelecer qual é o padrão de comportamento, né? Uma hora fala-se, fica em casa, ou sai de casa, vai para o hospital, se sentir algum sintoma. Outra hora fala, tem que ter isolamento, outra hora flexibiliza o isolamento, né? Uma esfera de poder fala uma coisa, outra esfera de poder fala outra. São impasses, né, dentro da sociedade. Então é difícil até mesmo você pensar numa regra, né, num padrão de comportamento dos indivíduos, né? E é interessante que muita gente fala assim, no Brasil o brasileiro não segue regra, né? Tem lá, você chega na fila de supermercado, tem lá a marcação para dar a distância, né, de uma pessoa para outra na fila. E você observa que as pessoas não estão seguindo aquela marcação. Mas se a gente for observar, hoje eu estava vendo uma reportagem, jornal hoje, que ele falava da Inglaterra, né? E na Inglaterra está acontecendo a mesma coisa. As pessoas não estão seguindo as normas, né? No supermercado, nos ônibus, né? Tem muita gente também que não está usando máscara, que não está respeitando o distanciamento, né? A Inglaterra está tentando flexibilizar também, né? E não está conseguindo, porque a população também não está aderindo, não está se conscientizando e adotando essas regras de comportamento social, né? Sim, sim. O Emanuel, ele deixou uma pergunta aqui, e o ser humano como ser social? Já entrando nessa questão aqui que nós estamos abordando agora. Sim. Né? Como é que fica essa questão, né, do ser humano como ser social em toda essa questão aqui, né? E o ser humano como ser social? Então, o ser humano é um ser social, né? Isso também, já vou falar agora do Karl Marx. O Karl Marx traz essa ideia, né? O que diferencia os seres humanos dos animais, né, comuns, né? Dos outros animais. O ser humano, ele pensa no que ele vai fazer, né? Tem um conceito central para Marx, que é o conceito de trabalho, né? A ação humana, né, no mundo. Então, o que torna o ser humano um ser humano, de fato? Não é o nosso ser biológico, né? É a nossa constituição social, né? Como seres sociais. O que significa isso? É pensar naquilo que você está fazendo, né? Você age de forma racional, você pensa e age, né? E interfere na natureza para garantir a sua sobrevivência,
né? E isso é o trabalho humano, a ação humana. Então, Marx vai dizer isso, né? O trabalho é essencial para a gente compreender a sociedade, né? E hoje, como nós vamos falar daqui a pouco, né? A gente está vivendo um período atípico, né? Até mesmo o trabalho está sendo impactado. Nós, professores, por exemplo, estamos fazendo trabalho à distância, né? O ensino à distância. Você observa as relações totalmente atípicas, né? Relações sociais totalmente diferentes do que a gente está habituado. Então, o ser social, ele continua sendo, o ser humano continua sendo um ser social, mas ele está relacionado na sociedade agora, né? Ele se relaciona com outras ferramentas, de outras formas, né? E aí entram as mídias digitais que nós vamos falar daqui a pouco, né? É isso que é interessante a gente falar. Então, acho que ele comentou aí sobre o Karl Marx, né? Falou, é isso mesmo, estava querendo saber do Karl Marx. Tá? Então, legal, tá bem concatenado, né? E o Karl Marx tem essa questão, o indivíduo na sociedade, né? O ser social é o ser humano, a ação social, né? No mundo. E ele traz um elemento importante, o Karl Marx, que outros talvez não tenham abordado tanto, que é a questão da desigualdade de classe, a desigualdade social, que nós vamos falar daqui a pouco também, né? Essa pandemia não atinge igualmente a todos, né? Ela atinge mais aqueles que estão em vulnerabilidade social, né? Vamos falar disso também. Exatamente. A questão, né, dessa pandemia que nós estamos vivendo, ela só escancarou aquilo que a gente já vive e que não era tão comentado, né? Que é a questão justamente da desigualdade social, né? E escancarou a desigualdade social em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Sim. Né? Econômico, o próprio questão social, né? Enfim, vários pontos. Né? O vírus, de certa forma, ele veio para todo mundo, mas como as pessoas de diferentes níveis sociais estão lidando com ele, é diferente. Né? E como esse vírus está chegando, também é diferente. Exatamente. Então, a gente tem observado os dados, né? E eu acho que todo mundo deve estar acompanhando isso, né? Quem não estiver acompanhando deve acompanhar. Tem os painéis, né, que mostram, que monitoram os números da Covid, né? E é muito nítido, assim, tem dados que mostram, os dados mostram, na verdade, né, que a incidência de casos, né, o maior número de casos da Covid é nos bairros mais ricos, os casos. O maior número de morte, né, de letalidade, está nos bairros mais pobres. Né? Então, é bem nítido isso, né? Está bem latente. E é como você falou, escancarou uma desigualdade que já existia, né? E agora tem se mostrado ainda mais cruel, né? Porque isso significa estar entre a vida e a morte, né? Sim, justamente pela questão do acesso à saúde também, né? Exatamente. Quem tem plano, tá, né? Tem um atendimento melhor do que quem vai para o público, né? Exato. Então, acesso à saúde é um dos fatores. Então, o rico está no hospital privado, com todas as condições, né? Ele pode pagar um teste, que é caro o teste de Covid, né? Para quem já fez aí, ou quem já tentou fazer, quem já procurou saber, de 250 a 350 reais, né? Um teste de Covid. Então, não é para qualquer pessoa fazer no sistema privado, né? No sistema público, não tem teste para todo mundo, né? É difícil você conseguir testar todo mundo hoje, né? Não está acontecendo. Então, isso já é um problema. O diagnóstico é fundamental, né? Então, se existe uma desigualdade na hora do diagnóstico, isso já é um fator, né? Que coloca os pobres em situação mais precária. Aí você tem também as condições de moradia, você tem a questão do saneamento básico, você tem a questão da higiene, né? As condições de higiene, que as populações mais vulneráveis, muitas vezes, cara, você mora em Cariacica também, né? A gente que mora em Cariacica, a gente sabe disso, né? Tem bairros que falta água, né? Constantemente. Então, como é que você vai falar em lavar as mãos, né? Em ter todos os hábitos de higiene, se em muitas comunidades falta água, né? Então, é disso que nós estamos falando, assim. A desigualdade, ela significa que muitas pessoas têm mais probabilidade de se contaminar e de vir a óbito, né? As pessoas mais pobres. E tem um dado aqui, só para a gente falar também dessa questão, que é sobre a questão étnico-racial, né? As pessoas negras também são mais impactadas.
Tá, Diego? E aí tem gente que fala assim, ah, mas o vírus está escolhendo, então, né? O vírus escolhe o branco, o negro. Não é isso. É aquilo que a gente falou antes, né? A desigualdade social contribui para isso, né? Para que negros sejam mais impactados. E também o racismo estrutural, né? É bom falar disso agora também, que é um debate que está em evidência, né? O que é isso? Por exemplo, uma pessoa negra que vai no hospital buscar atendimento, muitas vezes ela é negligenciada, né? Ela é tratada com desdém lá. Tá? Então, isso é um fato, é um fator importante. Se você chegar uma pessoa negra no hospital e ela demorar a ser atendida, né, ou ser atendida de qualquer maneira, isso prejudica também o tratamento. Né? Então, isso é um fator também, além da desigualdade socioeconômica. Tá? E tem uma estatística que mostra 42,8% das pessoas que morreram de Covid até agora, 42,8% são negras no Espírito Santo. 19% são brancos e 7,9% são amarelos. E que não tem informação nenhuma, 30,1%, né, sobre a questão étnico-racial. Então, 42,8% é o maior índice de pessoas que morrem, são pessoas negras. Né? Então, é isso. Sobre desigualdade, é isso. Se quiser comentar mais alguma coisa, daqui a pouco a gente vai falar sobre outros assuntos aí. Justamente essa questão, né? A falta de acesso, acesso à saúde, à informação. Então, tudo isso são, né, muitas vezes não é só o acesso à informação, e também a questão da desinformação, porque as informações, né, colocar governo municipal, governo estadual, governo federal, elas são desencontradas. Um fala uma coisa, outro fala outra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Então, além da questão do vírus, né, dessa crise da saúde que nós temos, aliado à crise política, à crise econômica, né, nós estamos numa situação bem difícil, porque, né, cada um vai querendo puxar para um lado e parece que é uma coisa que não tem fim. Então, isso está levando a gente para um abismo que parece que não vai, né, não tem como a gente pode colocar, não tem previsão de acabar. Né? Sim. Então, o impasse. Tô vendo aqui agora o comentário do Emanuel, né? Nosso colega Emanuel, professor de biologia. Emanuel, beleza? Boa noite. Emanuel traz aqui o dado sobre a desigualdade social, né? O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. É isso, quer dizer, nós estamos falando de um país, né, o nosso país, o Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo. Eu vou complementar aqui a informação do Emanuel, né, uma informação que eu tenho aqui, tá? Que a concentração de renda no Brasil é uma das maiores do mundo. Segundo a ONU, quase 1/3 de toda a riqueza do país está nas mãos de 1% da população. Né? Então, essa diferença social, essa desigualdade social expõe, né, a questão que a gente está discutindo aqui, né? Como que a desigualdade demonstra que a população mais pobre é mais atingida. Então, isso é um dado, né? É um fato, assim, as pesquisas sociais, elas demonstram isso. Né? Agradeço a participação do Emanuel. E aí eu falei no início, não sei se o Emanuel já estava acompanhando, né? Da importância dos estudos da biologia nesse momento, né? São fundamentais, nós estamos falando de uma pandemia. A importância da história, né, que o Diego traz aí, a informação histórica, né, os contextos das outras pandemias, né. A matemática também, tá, Diego? Eu estava vendo o estudo da UFES, né, e eles fizeram uma projeção, né, um cálculo lá, que demonstra o crescimento da curva, né, de casos, na verdade, de óbitos no Espírito Santo. O pessoal da matemática da UFES fez, e eles foram bem precisos, assim, foi uma diferença mínima lá da projeção que eles fizeram, porque realmente aconteceu. Então, a matemática também está entrando aí nos estudos científicos, né, da matemática. E a sociologia, como nós estamos falando aqui hoje, né, nas relações sociais, a desigualdade e tudo mais. Né? Inclusive, né? Inclusive, se nós vamos colocar algumas questões, já que a nossa ênfase é a questão das pandemias, grandes acontecimentos, né, como essas pandemias que ocorreram ao longo da história, elas foram responsáveis também por grandes transformações, né? Onde estavam essas transformações? Principalmente
na relação interpessoal, nas interações sociais. Essas pandemias que ocorreram ao longo da história, elas também vão mudar a forma das pessoas se relacionarem e comunicarem entre si. É isso que nós estamos vivendo atualmente, né, nessa questão, né? Aí nós temos aí a questão, os shows que eram ao vivo, né? Eu sei lá num teatro, num ginásio, né? Numa praça presenciar um show ao vivo. Agora nós temos aí, né, as lives do YouTube que estão sendo uma tendência, né? Agora nesse período de isolamento. É um exemplo. Né? As reuniões de família que antes eram presenciais, agora estão sendo feitas por plataformas de reunião, como o Zoom, o Meet, do Google e outras formas. Né? Sim. E você pode complementar também. Então, isso aí, cara, são várias dimensões, né, da sociedade que a gente precisa analisar nesse momento. O principal que eu tenho observado, que eu tenho dito, assim, é a gente observar que as transformações sociais que elas estão acontecendo agora na pandemia, né, elas estão, na verdade, acelerando um processo que já vinha acontecendo, né? Sim. Quando você fala aí, por exemplo, das plataformas, né, digitais, aí dos artistas fazendo lives, né? A gente já tinha as plataformas de streaming, né? Então agora isso vai ser mais utilizado. Quando a gente fala do trabalho, né, do teletrabalho, home office, né? Isso também já era uma tendência e agora se intensificou na pandemia. Quando a gente fala das interações sociais pelas redes sociais, né, que são relações virtuais, né? A gente fala hoje dessas redes, diversas redes sociais, né, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, mas nós já tínhamos algumas formas de interação virtual, né? Eu falo porque nós somos da mesma geração, né? Você vai lembrar aí, antigamente nós tínhamos o ICQ, chegou a usar o ICQ? Sim. Nós tínhamos o MSN, nós tínhamos a rede social Orkut, né, que foi extinta agora, há pouco tempo, mas nós tínhamos essas redes sociais, né? O próprio e-mail, né, já era uma ferramenta que a gente utilizava, a gente tinha o UOL, né, a sala de bate-papo. Hoje, o que nós temos como Instagram, na época era o Flogão, né, já existiam blogs de fotos, né? Então, assim, essas redes sociais elas já existiam, né? E a tendência é que mais pessoas utilizem, né? Milhões e milhões de pessoas passem a utilizar essas redes sociais, né? Qual é o impacto disso, né? Qual é o impacto disso? O impacto que eu vejo é que cada vez mais as pessoas estão deixando algumas relações presenciais, né? E substituindo pelas relações virtuais, né? Isso talvez seja um impacto negativo mais imediato que a gente pode observar, né? Você está na mesma casa, num local de trabalho, ao invés de você ir lá falar com o seu colega, você manda mensagem no WhatsApp. Você está na mesma casa, um parente seu está na sala, você está na cozinha e você está mandando mensagem. Quer dizer, romper com as relações presenciais e substituir pelas relações virtuais. Isso talvez seja um problema que é preciso ser analisado, né? Os jovens, principalmente, adolescentes, que passam muitas horas do dia nas redes sociais e, às vezes, isso atrapalha os estudos, né? Atrapalha a relação com a família, enfim, se tornam, muitas vezes, isolados, né? Então, esse isolamento que nós estamos falando hoje, talvez, de alguma maneira, né, ele já vinha acontecendo, né? Porque as pessoas já estavam usando muito mais as redes sociais, né? Hoje, você não liga para uma pessoa, dificilmente, né? Você ligar para alguém, né? A pessoa me liga, eu acho estranho, não sei você, mas, pô, tá me ligando? Né? Por que tá me ligando? Por que não mandou um WhatsApp? Por que não mandou um áudio? Né? Uhum. Então é isso, quer dizer, a gente está substituindo aquela relação mais direta por relações indiretas, né? Isso talvez seja um impacto complicado. E uma outra tendência também dentro da questão do trabalho que nós podemos observar é igual a substituição dos caixas de supermercado por autoatendimento. Você só passa a sua compra e você mesmo paga. Né? Em Vitória, se não me engano, nós já temos supermercados que já estão adotando essa prática. O Carone, se não me engano, de Jardim Camburi, já está adotando essa prática. Já tem caixas de autoatendimento. Agora, recentemente, né, nós tivemos, aí, devido à pandemia,
o governo do estado colocou um plano que já tinha uns 10 anos atrás, que era acabar com os cobradores de ônibus. Tirar os cobradores de ônibus e passar só cartão. Então, a questão da monetização digital, se é assim que nós podemos falar, né? Agora, com a pandemia, tirar o dinheiro de circulação e utilizar cartão, utilizar o PicPay, né? E outros meios de pagamento eletrônico. Também é uma forma de interação que com a pandemia, ela cresceu ainda mais. Né? Algo que já era uma tendência, né? Ela foi agora implantada nesse período. Essa questão da automatização, né, que a gente volta a dizer, né, aquilo que a gente estava falando, esse distanciamento, por um lado, facilita, né, é algo mais prático, né, você ir lá e pagar com um cartãozinho e tal, sem precisar de alguém ali cobrando em dinheiro, mas além de gerar o desemprego, né, de uma massa de trabalhadores, você também acaba tendo substitui, né, acaba tendo uma mecanização, né, a robotização, digamos assim, do trabalho e das relações, né? Você não tá, por exemplo, esse dia eu precisei resolver um problema, eu como consumidor, né, precisei resolver um problema na internet e tal, com site de compras online e tal, e aí o atendimento, né, era pelo Messenger ali do Facebook e tal. E aí eu fui falar, né, o meu problema, eu falei, olha, eu preciso resolver tal problema. Aí vem uma mensagem, né? Informe o seu CPF. Aí foi o meu CPF. Informe o seu número de telefone e tal. E aí, quando eu me dei conta, aquilo ali não era não era uma atendente, né? Era um atendimento automatizado, né? Era uma inteligência artificial que estava ali conversando comigo. Então, só para a gente ter uma ideia. E chegou um ponto que as minhas dúvidas, meu problema, aquele atendimento automatizado não estava conseguindo resolver, né? E aí eu disse assim, preciso falar com o atendente. Aí o robozinho lá falou, ok, aguarde, um especialista irá atendê-lo, alguma coisa assim. Aí veio uma pessoa, eu acho também, né? Não tenho certeza, mas veio uma pessoa lá, eu acho, porque aí conseguiu entender o que eu estava falando e resolveu o meu problema. Então, quer dizer, às vezes, essa substituição também pode acarretar isso. Além do desemprego, pode acarretar essa dificuldade de comunicação, né? Porque eu estou falando com uma inteligência artificial que ainda não dá conta, né? Mas, futuramente, possivelmente, essa inteligência artificial vai, sim, substituir, né, muitas profissões, né? Sim, até a nossa. Até a nossa. Essa questão mesmo, né, do aumento dos desempregados vai gerar o quê? A chamada mão de obra de reserva, né? Para que determinadas épocas ela seja empregada. Essa questão do desemprego, né? A gente pode falar também que é uma tendência que já vinha acontecendo, né? Tanto pela crise econômica quanto pela substituição da mão de obra. Tá? O desemprego ele já vinha alto no Brasil. Tenho dados aqui do desemprego. Passar para vocês aí. O desemprego no Brasil ele está hoje em 12,2% da população economicamente ativa. Isso significa quase 13 milhões de desempregados, né? Então você já tem aí a questão da crise econômica, aí vem a pandemia que agrava essa crise econômica e vem o que nós falamos agora, a substituição do trabalho humano por máquinas, robôs, enfim, né? Cartão, os meios digitais. Então, a tendência é que o desemprego aumente cada vez mais, né? O que leva a esse... Ingressando no mercado informal. Isso, exatamente o que eu ia falar agora. O que leva a esse desemprego muito alto, né? As pessoas, elas precisam trabalhar, elas precisam ter renda para sobreviver. Então, elas migram para o trabalho informal, né? E aí tem um dado aqui também, ó. Eu fiz uma pesquisa antes aqui, tá? São quase 40 milhões de trabalhadores informais no Brasil. Isso representa 40% da população ocupada. 40 milhões de trabalhadores informais. É muita gente no mercado informal. O que é esse trabalho informal? Camelôs. Né? Oi? É a população de vários países que nós temos aí no mundo. Sim, exatamente. Né? Tem isso também, né? Pessoas que migram para cá. Sim, comparando com populações de outros países, verdade, 40 milhões. População de outros países. Um contingente enorme de pessoas, exatamente. Aí quem são essas pessoas? Camelôs, vendedores de picolé, de doce, acessório para celular, são essas pessoas que trabalham de maneira informal.
né? Elas ficaram sem renda durante a pandemia, né? E aí vem o auxílio emergencial, que seria um benefício nesse momento para tentar garantir uma renda para essas pessoas, né? Dessa parcela de 40 milhões, né? Aliás, dessa parcela do trabalho informal, migraram também, muitas pessoas migraram para o empreendedorismo, né? Qual é a diferença? Né? Nós temos 10 milhões de empreendedores no Brasil hoje. É o maior número até hoje. Né? Qual é a diferença? São pessoas que elas começaram ali vendendo alguma coisa, né? Fazendo um bolo e tal, fazendo salgado para vender, picolé, chup-chup e tal. E aí ela começa a dar uma cara de empresa, de microempresa, né? Aquele negócio, ela cria uma logomarca, ela começa a vender na internet, né? Fazer delivery e tal. Então dá uma cara de micronegócio, né? De microempresa. Então esse microempreendedor, que é o MEI, né? Microempreendedor individual, né? São 10 milhões no Brasil hoje, né? E aí só um dado importante de a gente falar, né? Um fator importante, que esse empreendedorismo, apesar de se dizer que é algo assim, que é a iniciativa das pessoas se tornarem empreendedoras, mas na maioria das vezes, essas pessoas elas estão se tornando empreendedoras porque elas precisam, não porque elas quiseram se tornar empreendedoras. Né? É importante que se diga isso, né? Porque a propaganda oficial mostra como se todas as pessoas acordassem um dia e falassem, vou ser empreendedor. E não é isso, né? As pessoas, é um empreendedorismo forçado, né? Elas foram forçadas a se tornarem empreendedoras para sobreviver, para garantir uma renda melhor. O Emanuel me deixou uma pergunta aqui, até parei aqui. Como professores sabemos, né, do contato social entre nossos alunos para ampliar a aprendizagem? Essa interação social entre professor e aluno para a formação da aprendizagem do aluno. Com a individualização dessas atividades, como isso pode influenciar no aprendizado? Então, vamos falar de educação, né? Já que a gente está falando, o professor Manuel trouxe para a gente essa pergunta, né? Já que a gente está falando de aprendizado. As ferramentas digitais, Diego, eu acho que são importantes, né? Antes dessa pandemia, eu já estava procurando usar algumas ferramentas, né? O Kahoot, que é um site de quiz, né? De perguntas e respostas, que é muito interativo, é bem legal. A própria plataforma do Google Classroom, né? Eu já estava procurando como fazer uma prova online e tal, eu estava procurando já me inteirar desse assunto. Só que veio a pandemia e, como a gente falou, né? Foi muito abrupto, né, esse processo. A gente não conseguiu ter tempo de aprender a lidar com essas plataformas, né? E olha que nós somos jovens, né? Tem professores mais velhos que não sabem lidar com essas ferramentas, né? São de outra geração. Os alunos, se a gente for observar, também é a mesma coisa, tá? A gente tem uma ideia de que estamos na era digital e todos os alunos têm acesso, né, à internet, a smartphone, sabem utilizar todas as plataformas, e não é bem assim, né? Tem muitos alunos que ainda têm dificuldade, seja porque a internet não é boa, o sinal onde ele mora, seja porque ele também não tem facilidade, nem todo mundo tem facilidade, né? Isso nós estamos falando de adolescentes. Se a gente pegar na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, tem o pessoal mais velho que também vai ter dificuldade. Então, ainda, essa pandemia, eu acho que serviu para mostrar que ainda nós estamos engatinhando. A gente achava que estava lá na frente, né? A gente falava assim, hoje em dia nosso aluno está com o celular na mão, está aí, né? O governo até fez uma lei regulamentando isso, o aluno usar o celular para o aprendizado, mas nós estamos engatinhando, né? Eu acho que talvez essa pandemia intensificou isso, né? Fez com que a gente aprenda a lidar com isso na marra. Eu costumo usar a seguinte expressão, nós estamos trocando o pneu do carro com o carro em movimento, né? Nós estamos aprendendo, fazendo, né? Nós estamos fazendo e aprendendo como fazer, né? Durante o processo. Mas eu acredito que, de alguma maneira, essas ferramentas são importantes. Eu só acho que não substitui, né, isso na educação formal, né? A educação, ensino médio, ensino fundamental, educação infantil, faculdade. Eu acho que não substitui a sala de aula. Né, o professor ensinando ali, o aluno tirando dúvida e o aluno interagindo com os colegas. Mas é uma ferramenta complementar, né? As ferramentas digitais. Então, é justamente essa questão da interação social que, com o período pós-pandemia, ou até mesmo durante a pandemia, ela vai mudar. A partir do momento que nós retornarmos às escolas, tanto o professor quanto o aluno, essa interação ela vai ser totalmente diferente. Por quê? Coisas simples do dia a dia que a gente estava acostumado, com abraço,
com aperto de mão, o beijo no rosto. Então, essas demonstrações de afeto e carinho, elas também vão mudar, né? Justamente aquela parte onde, se eu não me engano, o Durkheim, ele fala muito dessa questão dessa relação afetiva, né? Ela vai mudar. Pois é, eu fico observando, já que você comentou sobre isso, quer dizer, o que vai acontecer depois, né? Por exemplo, essas formas de trabalho, home office, né? A retirada de alguns trabalhadores, né? Que já vem acontecendo, de algumas profissões aí de caixa de supermercado, cobradores de ônibus, né? A educação à distância, né? As lives no YouTube, tudo isso que vem acontecendo, eu acredito que a gente, querendo ou não, isso vai aumentar, né, no pós-pandemia, isso vai continuar existindo. Por isso que você falou, porque a gente vai continuar não podendo ter contato direto, né? Por exemplo, o pessoal dos artistas, né? Eu acho que vai ser a última área a voltar, né? Se a educação vai demorar um pouco, o pessoal do meio artístico vai demorar ainda mais, né? Porque não pode ter aglomeração. Até tem alguns lugares no mundo aí que eles estão fazendo show, pessoal no estacionamento, com carro, né? Cinema drive-in ou show drive-in, né? Até algumas igrejas têm feito também. Você estaciona seu carro lá e você está no culto ali, né? Enfim. Então, esse sistema... Começou um cinema assim. Em Campo Grande, ele começou um cinema assim. Ali perto do Pouso Valentim. Já começou, né? Começou, cada um no seu carro, o pessoal vende pipoca, e dentro do seu carro o pessoal assiste o filme. E é interessante, você que é da área de história, né? Isso é um negócio antigo, né? Não é de agora, né? Década de 60, 70, né? 50, 60, 70, né? Voltou, uma tendência, né? também está voltando, né? Justamente a tecnologia antiga que está ajudando agora, né? Interessante, né? O pessoal vai frequentar o cinema, né? Aqui tem um outro comentário aqui, do Marcel, ele colocou duas questões seguintes. Na empresa onde trabalho, o meu gestor passou um dado de uma conversa que teve com outros gestores nacionais e disse que muitas empresas adiantaram 10 anos de planejamento. E isso aí a implantação da indústria 4.0. Precisamos nos adaptar e preparar o futuro presente. Isso, então, essa questão do trabalho, do home office, né, ela tem dois fatores, até tinha destacado aqui para falar. Eu vou aproveitar essa pergunta aí para falar. Os especialistas dizem que vai se consolidar, né? Isso é fato. Isso que o seu aluno falou, quem foi que falou? O nome dele? Um amigo meu, Marcel. Ah, tá, um amigo seu, o Marcelo. Então, isso que ele falou é fato. A tendência é se consolidar no pós-pandemia. E realmente acelerou o processo que já vinha acontecendo. Se a gente olhar, nós temos um processo de globalização desde a década de 90, né? Onde as empresas estão com filiais espalhadas no mundo inteiro, né? Então, você tem a possibilidade aí de uma empresa que está sediada nos Estados Unidos, né? Ela fazer uma conferência online com representantes de empresas do mundo inteiro, né? De vários países do mundo inteiro. Então, isso já é algo que já acontecia, né, em alguns países centrais, né, algumas empresas multinacionais, e agora está se disseminando para, enfim, todo o mercado de trabalho, né? Mas tem um fator, quer dizer, tem algumas profissões que podem, né, fazer o home office, nem todas, né? A área industrial, a área produtiva, não sei até que ponto, né? Por mais que haja uma automatização, talvez você controlar lá pelo computador a máquina e tal, mas eu não sei se ainda estamos nesse estágio, né? Então, as profissões que mais têm o home office são jornalista. Eu estava pesquisando aqui, né? Aí eu achei jornalista, que pode ir lá fazer, né, escrever uma matéria de casa, né? O design gráfico, né? Pode fazer um site ou montar uma arte, enfim, o trabalho dele criativo, né? Ser feito como home office. Representantes comerciais, tradutor, né, de fazer traduções, né, de textos, youtuber, né, e os youtubers, né, os digitais influencers que estão aí, né, já fazem isso, né, o trabalho, né, remoto que eles ganham, né, conseguem monetizar. Os desenvolvedores de software, né, também podem trabalhar remotamente. Essas são as principais profissões, mas hoje a gente está vendo aí nós, professores, tendo que trabalhar dessa forma também, né? Já tem até consultas online, né? Os médicos fazendo consulta online, né?
A psicólogo telemedicina, que né? faz uma terapia online, né? Então, enfim, está acontecendo, né? Eu acho que cabe a gente analisar isso, ver os pontos positivos e negativos, né? Porque o que seria de positivo? Por exemplo, a questão da mobilidade, né? O trânsito, a mobilidade urbana está cada vez pior. Então, você evita de encarar aquele trânsito e tal, cansativo e tudo mais, né? Mas o que seria de negativo, né? Você, como eu falei antes, você acaba distanciando as relações. Então, quando você tem um grupo de trabalhadores dentro de uma empresa trabalhando juntos, né? Muitas vezes eles conseguem trocar ideias, conseguem até mesmo ficar mais fortes, assim, se você tem uma empresa ali onde as relações são autoritárias, né? Onde não se respeita o direito trabalhista, quando você tem um grupo, você consegue peitar isso. Agora, se você está sozinho na sua casa, o que pode acontecer? O chefe pode te colocar um monte de trabalho para fazer, uma sobrecarga de trabalho, e você não tem com quem contar, né, para você enfrentar isso. Então, individualiza a Exatamente. relação com o trabalhador e enfraquece a classe trabalhadora, né? Digamos, se Marx estivesse aqui hoje, ele provavelmente diria isso, né? O enfraquecimento aí Se a das gente, relações trabalhistas, né, dos trabalhadores. sim, se a gente até for olhar Sim, também, essa questão da individualização do trabalho, a gente pode até levar também pela questão da individualização da educação, né, que foi também. citado logo acima, né? E tem Sim. uma outra questão aqui. Vocês acham que esse distanciamento pode diminuir a empatia entre as pessoas, né? Perfeito, sim. Eu acredito que sim. Eu acho que. Eu não vou dizer de forma generalizada, né? Mas eu posso dizer assim, que de alguma maneira cria um distanciamento, né, das relações entre as pessoas que faz com que as pessoas se tornem mais individualistas, né? Isso pode acontecer, tá? Então, a empatia significa você, né, olhar o outro, né, ter o altruísmo, né, respeitar o outro, ser solidário, pensar no outro, né, se colocar no lugar do outro. E quando você Sim, individualiza, a tendência é também as pessoas se tornarem mais individualistas, né? E aí esse sentimento de empatia perder espaço, né? Mas é como eu falei, é a isso. gente observar aí, analisar, porque é uma tendência, é algo que está acontecendo, e a gente tem que estar atento, né, a essas Uhum. questões. Queria falar também, Diego, aqui sobre o trabalho, o mercado de trabalho, o último ponto que eu gostaria de abordar, que é muito importante, que é a questão da uberização, né? O que Sim, significa isso? Esse trabalho que a gente vê aí dos aplicativos, né? Os entregadores, enfim, dos diversos aplicativos aí, o Uber Eats, por de exemplo, lanche, né? O iFood, por aí vai. Uber, iFood, tal, Uber Eats e tal. O que acontece? Essa uberização, ela criou um sistema atípico, né, de trabalho, porque a gente tinha o Fordismo, né, que era uma relação de trabalho mais estável, mais mecânica também, mais repetitiva e tal. A gente depois vem o Toyotismo, né, o modelo japonês, o modelo flexível, que aí flexibiliza mais, o trabalhador se torna mais, ele se torna multifuncional, né, ele se torna mais diversificado dentro do mercado de trabalho e tal. E o contrato de trabalho também mais flexível, né? E agora a gente tem a uberização, que parece formal, mas é informal, né? Porque o trabalhador, ele pensa assim, eu estou ligado à empresa, né? O iFood é a minha empresa, mas quando ele precisar, né? Se tiver algum problema para ele se afastar, ele não tem aquelas garantias trabalhistas, né? Que um trabalho formal daria para ele. E, inclusive, eu li uma reportagem de um motorista da Uber que processou a Uber por direitos trabalhistas. Exatamente, exatamente. Eu acho que, se não me engano, ele É até interessante. ganhou. Aí fez a Sim, Uber tá mudar rolando algumas isso. políticas. Tá rolando Né? isso. Uhum. Já rolou greve. É interessante porque a gente discute isso, né? Que o movimento sindical ele está tendo que se reinventar porque são novas formas de trabalho. Só que quando a gente Sim, observa aí os entregadores ou os motoristas de aplicativo, eles voltam àquelas formas, né, de organização, paralisar as atividades por 24 porque horas, né? Fizeram uma até greve então, mundial, né? Paralisaram tudo, né? Para mesmo, reivindicar melhores condições, né? sim, até porque tem aquela questão, como que eu vou colocar? Tá ligado, mas não tá ligado, né? Sim, Quando você ingressa no Uber, ele tem que fazer, ele tem acho que um curso para poder fazer, tem toda uma questão de um treinamento, uma espécie de um treinamento online para poder fazer, para poder
interagir com o cliente, né, com o passageiro, aquela coisa sim. toda. Então, isso Tem são o lance normas, da, porque eles têm tem uma o lance da lista de estrelinha normas lá e também, né? Da condutas. avaliação. E isso, então, a partir disso, aí se caracteriza uma empresa. Então, a partir desse ponto, se Exato, caracteriza uma empresa. Então, aí é exato. nesse ponto que o motorista entrou com o processo. Isso, exato. É interessante. Então, assim, é essa queda de braço, né? Você falou, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, é essa queda de braço, né? E volta aquele conceito lá de Marx, da luta de classes, que, né, que permeia o trabalho, né? O conceito do trabalho também volta à tona, né? Volta a ser algo central da discussão na sociedade hoje, o trabalho, né? Se você substituir toda a mão de obra humana, né? Ninguém mais trabalha, só as máquinas, robôs, né? Enfim, já tem testes, né, com carros automatizados, sem motorista. Olha que loucura. Sim. Então, se você tem toda uma sociedade onde o trabalho é totalmente automatizado, né, como que o sistema capitalista vai se manter? Porque a pessoa trabalha, recebe um salário e ela vai comprar, ela vai consumir com esse salário, fruto do trabalho dela. Então, se não tem mais trabalho, né, como é que vai girar? Então, é uma das questões aí paradoxais, digamos assim, né, polêmicas, que envolve. Sim. Talvez por isso que esse avanço tecnológico, ele não avança. Existem teorias de que esse avanço já poderia estar muito maior, né? Mas ele, de certa forma, ele vai sendo freado para não gerar um colapso no sistema. Né? Se você tira, por A gente exemplo, a vê figura do frentista, muito. né, dos postos de gasolina, como nos Estados Unidos, não tem frentista. A gente pode ver nos filmes, né? Você chega, Sim. a pessoa para o carro, abastece, paga e vai embora. No Brasil ainda tem frentista. Por quê? Porque eles se organizaram e enfrentaram, assim como os cobradores de ônibus também estão se organizando. Enfim, se você tirar todo mundo, você gera uma massa de desempregados, e essa massa de desempregados vai para onde? Vai para a informalidade, para o trabalho precário. Né? Tem um sociólogo chamado Rui Braga, que ele tem o conceito de proletariado precarizado, é o precariado. Né? Se Marx criou o conceito de proletariado, o Rui Braga criou o conceito de precariado, que é o proletariado precarizado. Né? São esses trabalhos, Sim. esses trabalhos precários, né, em condições péssimas aí que a gente vê, né? Vínculos de trabalho, de salário, de condições de trabalho ruins, né? Essa massa de trabalho vai se deslocar para esses setores, né? Cada vez mais precarizados. Sim. Então, esse é o panorama do mundo do trabalho, Isso, né? e essas Da educação, né? tendências. Nós falamos. E essa tendência aí, né, a gente vê muito na sociologia contemporânea, né? Essa que vem da Sim. década de 90 para cá, né? Que vem da década de 90 para cá, essas mudanças, né? O neofuncionalismo, neointeracionismo, com Merton, né? Entre outros. Exato, a sociologia ela está se reinventando também, né? Para poder compreender essas mudanças sociais. Claro que a sociedade está mudando cada vez mais rápido, né? A sociedade ela é muito dinâmica atualmente. Então a gente percebe mudanças muito rápidas acontecendo, né? Então é importante também a sociologia, ela também tá acompanhando tudo isso, né? Tem várias produções aí, eu recomendo o pessoal, como o nosso tempo da live não é suficiente para a gente falar de tudo, né? Eu recomendo o pessoal Uhum. procurar, pesquisar, aí eu posso citar algumas fontes, né? Que eu já falei do Rui Braga, tem o Ricardo Antunes também. Ricardo Antunes, ele tem um conceito interessante, ele tem um livro que chama O Privilégio da Servidão, o novo proletariado de serviços na era digital. O que ele está falando ali? Do trabalho digital, online, intermitente. Então, ele está falando de tudo isso, né? Então, os autores da sociologia, os sociólogos, eles estão acompanhando essas mudanças. Exatamente. Né? O Antônio e o Emanuel também acabou de pontuar aí, ó, que a pandemia, né, ajuda a acelerar tudo isso. Aí, olha só, nosso tempo está acabando e a gente, né, Sim. passou rápido, né, essa É. conversa. Aí tem duas perguntas aqui, que uma foi do Isaac, ele deixou uma pergunta, né, mais cedo, como essa pandemia vai marcar a história do país? Né, foi essa a Bacana. Aí, pergunta dele. ó, você que é da história, eu acho que você pode falar melhor do que eu. Daqui a 10 anos, como é que você vai explicar isso aí para os seus alunos? Rapaz, vai É ser difícil. difícil explicar, tá? Então, Mas tudo pode tem falar. os dois lados, né? Tudo aquilo que marca as pessoas em si, ela pode marcar de maneira positiva e negativa também, né? Possivelmente, nós vamos tirar questões positivas, né? Se pode ver alguma, né? E também questões negativas, né? Dentro dessa questão. E a segunda pergunta Uhum. como a educação tende a se reinventar
pós-pandemia? Então, vou tentar pegar as duas aí, né? A primeira, quando fala como vai ficar marcado, eu acho que vai ficar marcado por isso que nós falamos. A aceleração, a intensificação, né, do uso da tecnologia. Né? Mais do que nunca, assim, a sociedade, o avanço tecnológico está muito acelerado. Se a gente pegar da Revolução Industrial, né, com as máquinas a vapor, né, e tal, até o que nós temos hoje, quer dizer, você tem hoje serviços online. Eu tenho aqui, a gente pode citar, por exemplo, na década de 90, anos 2000, né, serviços bancários passaram a ser feitos pelo caixa eletrônico. Né? Hoje você pode... Terminei não, minha filha. Quer participar da live aí, sua filha? Tá achando interessante. Então, Diego, eu estava dizendo que a questão tecnológica é o que vai marcar, né? Vai ficar marcado por essa... em outras pandemias, né, não tinha, talvez eu acho que nos contextos, né, anteriores, não tinha tanta tecnologia como hoje. Né? Talvez o mais recente agora do H1N1, né, que foi anos, acho que 2005, né, por aí que a gente viveu, talvez ainda tivesse, né, algum tipo de recurso, né, mas de lá para cá, olha o tanto que evoluiu, né? Quantas ferramentas digitais foram criadas. E nesse período de pandemia, as ferramentas digitais foram criadas, novas ferramentas, e o uso delas aumentou muito, né? Tem uma pesquisa aqui que mostra que as redes sociais, o uso das redes sociais nesse período de pandemia aumentou em 40%. Né? O home office também aumentou muito, né? Já existia, como nós falamos, mas aumentou muito e vai se consolidar no pós-pandemia. E já concatenando com a segunda pergunta sobre educação, eu acredito que vai impactar, porque nós já vamos entrar no pós-pandemia se apropriando mais dessas ferramentas digitais. Como eu disse antes, são ferramentas boas, né, se bem utilizadas. Né, mas tem dois fatores importantes que tem que ser levado em conta. Né? As escolas precisam ter estrutura para isso, e principalmente estou falando das escolas públicas e em regiões periféricas, que a gente sabe que tem condições difíceis, né, de funcionamento. Então, precisa ter estrutura. Enquanto professores, né? Exato. Então, mesmo as privadas também, quer dizer, se não investir em tecnologia, né, não adianta. Se não tiver um sinal de Wi-Fi bacana que cubra a escola, né, toda, os alunos com smartphone, será que todos têm, né, um smartphone legal, que funcione? Será que a internet vai ser de qualidade? Por exemplo, nessa pandemia, a gente descobriu que a nossa internet não é tão boa quanto a gente imaginava, né? Mesmo a internet de banda larga. Falha muito, cai muito, né? A gente faz reuniões aí, a gente vê, começa a travar e tal. Às vezes está assistindo um filme, né, em alguma plataforma aí, Netflix e tal, trava, porque tem muita gente usando e a infraestrutura de internet... Aí, acabei de falar e você deu uma travadinha aí. Então é isso, né? Deu uma travadinha rápida aí, mas deu. Tá. Então é isso que eu estou dizendo, assim, a gente está vivendo esse paradoxo, né? A gente vai continuar vivendo isso no Brasil, que é um país que está em desenvolvimento, né? Um país que tem problemas sociais, enfim, de infraestrutura, né? Então, será que a gente vai ter isso no pós-pandemia? Agora já não está sendo, né, o ideal, imagina depois. Né? Então tem esse fator. Né? Se não tiver internet boa, né, todo mundo com celular, o aluno sabendo utilizar, porque o aluno tem que ter consciência que ele não pode ficar jogando Free Fire ali, já vou deixar aqui o recado, né, para a galera que está aí, né, se ele pegar o Wi-Fi da escola para ficar jogando Free Fire, não vai adiantar, né, então a gente precisa ter essa consciência também. Eu acho que é uma cultura, a chamada cultura digital, que a gente descobriu nessa pandemia, que a gente ainda está entrando nessa cultura, ainda está desenvolvendo essa cultura digital, né, então acho que isso é um processo. E o outro lado, que eu coloco como lá algo, não necessariamente negativo, mas eu acho que é algo a se pensar, né? Que o presencial, aqui, ó, a relação do professor... Está acabando? Estão fechando. Assim, a relação do professor e aluno presencial, ela não pode ser substituída totalmente pelos meios digitais, né? Ela ainda é fundamental para o ensino-aprendizagem. Exatamente. Pessoal, vou ter que despedir rapidinho porque está encerrando, tá bom? Muito obrigado aí a todos que participaram.